Boa noite, Tencati. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse justamente sobre como que foi a chave da virada ali, depois da expulsão do Marcelinho. Foi logo no fim do primeiro tempo. Acabou que teve aqueles minutos ali de que o Novo Horizontino foi para cima, mas você teve um intervalo para poder remontar essa equipe e voltou com uma substituição, tirando o Sandro Lima e colocando o Leonaldo. Queria que você explicasse especificamente essa substituição e como que foi o papo ali para essa volta do segundo tempo. Boa noite a todos. Justamente a gente, após a saída do Marcelinho pela expulsão, que na minha opinião é injusta, né? O árbitro teve o rigor da lei, mais uma vez interferência do VAR, porque se dependesse do árbitro não teria acontecido. Acho que o VAR tem que ter um pouquinho de coerência. Marcelo toca a bola primeiro e depois o adversário, então tem uma disputa de bola clara. Claro que ele pega o adversário, mas não tem força desproporcional para ser uma lesão grave ao jogador. Então achei que foi o rigor da lei, mas tudo bem. Com relação até a mudança ali, né? A gente sentiu a necessidade em virtude do quê? A gente precisava ter uma transição mais rápida, então era deixar o Potker mais centralizado, não ficar fazendo ele correr atrás de lateral. Precisávamos equilibrar os corredores e a gente fez uma matemática simples, né? Encaixar nos 8 jogadores deles que levam mais perigo, que eram os laterais pelos corredores juntamente com os volantes, e esse trio de atacante com o Friso. E foi isso que a gente fez. E deixasse a bola no pé dos zagueiros lá. Não tinha preocupação em marcar os zagueiros. E o Potker vinha às vezes na direção do Marlon, fechar o Marlon, né? E o Naldo teria essa responsabilidade de dobrar pelo corredor esquerdo para proteger o Conrado, já que é um lado que eles exploravam bastante jogada. Deu muito trabalho, porque o lado direito é muito forte ali com o lateral direito, né? E o Robert foi pro lado esquerdo, porque o Robert e o Raí pro lado direito nosso, a esquerda deles, porque o Robert e o Raí já tem uma parceria interessante também. O Robert tem jogado bastante pelo aquele corredor, então era mais equilibrar a amplitude, equilibrar os encaixes nos jogadores principais deles, até para que não deixasse o Luizão muito fora do raio de ação do meia deles, que o Friso, que era uma intenção nossa o tempo todo, o Luizão tá mais colado nele, evitar o jogo dele, né? E o time teve uma aplicação, até uso as palavras, até conversando com vocês ao longo da semana a respeito de comportamento da equipe e ao mesmo tempo de disciplina, e foi isso que a gente viu por parte do Atlético hoje, desde o início do jogo, uma equipe organizada, disciplinada, com comportamentos daquilo que a gente quer, pressionante sobre o portador da bola, agressivo sem a bola. Então isso que eu entendo que o Atlético deva manter e tem que manter, e isso que vai ser sempre o nosso bate-papo. Mas a virada de chave, ela é importante da semana para esse jogo, né? E mantivemos diante de um adversário dificílimo, com homem a menos, esse equilíbrio até o final que nos rendeu a vitória, uma baita vitória. Citar alguns, eu não sou muito de citar atletas, né? Mas eu tenho que citar o Maranhão, esse retorno, o vestiário, mesmo jogadores todos foram em prol dele. Por quê? Porque a gente sabe que tem jogadores que ele não é só uma máquina, ele não é só um indivíduo que está ali para fazer a profissão dele, mas ele tem família por trás, e às vezes as pessoas têm problemas, né? Então ele passou um momento mais turbulento, graças a Deus está se encaminhando, está bem, né? A família, e ele também se reequilibrando de novo, é um jogador importante. Então quero ressaltar mais esse ponto, que a gente e o Atlético tem esse perfil, sempre de estar atento, porque tem um lado humano também com jogadores aí. Boa noite, professor. Boa noite. Hoje, após o jogo, nós estamos ao vivo aqui na Bandeirantes, na nossa transmissão, o senhor foi eleito o craque do jogo. A gente teve um voto pro Alex e 2 votos para você, dos nossos comentaristas. Eu acredito que muito dado a forma como o senhor administrou a equipe após a expulsão. É claro que uma expulsão precoce no primeiro tempo muda muito os planos do jogo. O Atlético soube se comportar bem. E aproveitando a pauta da disciplina que você levantou, hoje os jogadores conseguiram cumprir exatamente aquilo que o senhor propôs, aquilo que o senhor colocou como meta para o segundo tempo? Muito, muito. Tem que elogiar a equipe, elogiar individualmente, né? Eu citei o Maranhão mais por essa questão dos problemas que teve pessoais e se recuperou, e isso é importante para nós, mas a disciplina em geral da equipe, ela se comportou perfeitamente dentro daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente preparou, do que nós idealizamos, falamos. Então, um nível de concentração da equipe muito forte, né? Porque igual um jogo assim, tem muitas coisas que desconcentram o atleta. Por exemplo, o árbitro foi uma coisa fora da curva, né? Então, o rigor da lei em termos de advertência, pro Vladimir lá que não tem o porquê da advertência, o Alix, cãibra, quer dizer, ele é médico para saber se o cara estava com cãibra, não. Chama um carrinho maca, bota o cara no carrinho maca, tira ele. Pronto, simples. Não tem que o árbitro dar uma advertência com o jogador no carrinho maca. Isso é uma coisa das mais absurdas que eu já vi. Então, assim, coibindo muito, né? E tentando desconcentrar o nosso time também. No entanto que aqui, ó, outra reclamação que eu faço de desconcentração, só para pegar essa chave do quanto nosso time foi concentrado. 53 já, escanteio, e ele foi cobrar o escanteio. Onde está escrito na regra que deu tempo e tem que deixar cobrar o escanteio, né?
quer se complicar, não precisa complicar, o jogo já estava definido para nós, né? Então, na minha opinião, e são essas coisas que eu sempre estou citando para os atletas. Não se envolva, vocês mesmos foram testemunhas no jogo passado, né? Que teve uma situação parecida do Vladimir caído, o árbitro deixou seguir o jogo. Então, os atletas, eles foram assim, ferrenhos na disciplina, porque focaram no jogo, concentrados no jogo e não titubearam e não caíram nesse envolvimento, dessa quebra de concentração, seja do árbitro, seja do adversário, ou seja de outros fatores, se mantiveram disciplinados ali. Então, é um elogio à equipe e era um comportamento que a gente vinha chamando a atenção da equipe, que a equipe tinha que melhorar. Então, nós ficamos muito contentes com o que os atletas entregaram hoje. Então, eles merecem muito porque foram muito disciplinados. Cátia, boa noite. 2 pontos. Primeiro, hoje o Romão não veio para o jogo, né? E agora há pouco o presidente falou que houve um desacerto com a comissão técnica e o jogador, que a situação dele vai ser avaliada aí nos próximos dias. Queria que você falasse, né, o que aconteceu, o que você pode falar a respeito desse jogador. E o outro ponto é o Alejo Cruz. A gente notou ele ali no banco de reservas, ele desceu para o vestiário junto com o time. Como que está aí a situação desse atleta também? Do Alejo é uma questão mais de ajuste contratual, né? Tinha algumas questões anteriormente à saída dele antes da janela, né? E aí ficou um desajuste ali, mas a direção tá voltado para ela, né? Porque tem o interesse o clube, o atleta também, e na verdade são terceiros que estão travando um pouco essa questão, né? Entende? Que é a questão mais de empresário com o jogador junto ao clube, porque o clube tem interesse. O atleta também, então está faltando esse terceiro tentar resolver com o clube, né? E o clube está procurando fazer isso. Então é isso que eu posso dizer. A respeito do próprio Romão, é uma situação assim que eu prefiro nesse momento assim, tá entregue junto com a direção e a nós, e vamos tentar resolver interno primeiro, né? Então depois disso a gente vai se posicionar com relação a isso. Eu acho cedo ainda para a gente ter um posicionamento, tanto meu como da direção. O Adson já deu uma lapidada aí, mas eu prefiro primeiro tratar internamente, né? Não ter nenhuma exposição de nada e depois a gente fala com vocês e o que acontecer a gente vai esclarecer, mas eu prefiro nesse momento curtir mais a vitória, não ter a polêmica. Eu acho que foi assertivo as decisões que nós tomamos e os jogadores também. Então acho que é viver esse momento, a gente não criar. Então acho que vamos resolver internamente, o que for melhor para o Atlético nós vamos fazer. Tencati, foi uma vitória importantíssima na tabela de classificação, né, no bolo dos primeiros colocados. Muito. E depois de muitos jogos a defesa não sofreu gol e olha que foi muito exigida, né? Aliás, razoável, porque o Vladimir mesmo fez só uma boa defesa no segundo tempo, né? Eu te pergunto, a dupla de zaga que você posicionou hoje é a ideal para a sequência do campeonato? Tá firme agora o Alex com o Matheus Felipe ou é cedo para falar? Não, eu vejo assim, a gente sempre está procurando equilibrar a equipe, né? O próprio Adson e a comissão técnica, a gente sempre tem um debate e a gente está procurando alternativas. Por isso que em alguns momentos vocês estão vendo, inclusive, algumas alterações, substituições, para encontrar a equipe ideal. Se nós dissermos hoje assim, hoje é uma equipe ideal daquilo que fez, do comportamento, disciplina, tem uma vitória, né? Então não posso tirar o mérito de quem foi a campo e construiu isso, de quem fez. Então o ideal é se manter, mas salvo, né? Nós já vamos ter problema que vão ter trocas, né? Então por suspensão, né? Em 2 setores. Então agora de novo vamos trabalhar, mas eu sempre disse outra coisa, né? A gente tem que elogiar a entrada do Pedrão, que entrou muito bem, também a postura do Alex e do Matheus, mas o sistema defensivo em geral, né? Eu sempre até citei em outras entrevistas que às vezes o problema, às vezes ficava muito culminado aos 2 zagueiros, né? Diante dos gols que estavam sendo tomados, mas que também em volta deles precisava de mais disciplina. Creio que Luizão levou essa disciplina para a equipe, Maranhão a mesma coisa, que sustentou, marcou, os laterais tiveram um comportamento defensivo muito bom, né? E o setor de frente também marcou muito bem. Então eu acredito assim, o sistema defensivo foi muito bem. Então, e é claro que a gente casou 2 setores ali, que é o Matheus e o Alex, com característica de mais mobilidade e velocidade. Então, por isso que transpareceu também esse gancho de pouca profundidade. Os adversários tiveram pouca profundidade na gente, porque a gente evitou em virtude da velocidade do Matheus para as coberturas, que era a nossa ideia. Então, vamos fazer o possível para manter, mas o campeonato está em aberto ainda, né? Foi a 6ª rodada, né? Então tem muita coisa para acontecer. Professor, 2 coisas. Queria que o senhor comentasse esse paradoxo que o Marcelinho acabou vivendo, né? Herói e depois uma espécie de vilão meio que involuntário. Concordo também que a expulsão foi exagerada, mas a minha opinião não importa, que era do senhor. E outra coisa, eu vi ali em determinados momentos a bola vindo ali na defesa e
e a rapaziada dando chutão, sem brincar, sem tocar de lado. Isso é um reflexo do que aconteceu nos últimos 2 jogos, aqueles gols sofridos no final e também dessa concentração que o senhor comentou com a gente, né? Como é que foi? Explora um pouquinho mais sobre como estava a cabeça de vocês com essa possibilidade de mais uma vez ser penalizado no final porque estava com um homem a menos, injustamente e tudo mais. Começando até pela última aí, essa postura mesmo que a defesa teve de aí, em alguns momentos rebater a bola mesmo, mandar embora. Primeiro que a gente está com um homem a menos, né? Então tem esse sufocamento do adversário. O adversário, por característica, é um adversário extremamente perigoso, né? O Novo Horizontino, um time muito de posse, de propositivo, é uma característica já desde o ano passado, né? Então tem jogadores individualmente com muita qualidade, experientes, né? Jogadores aí rodados da Série B. Então você já tem que estar seguro nesse sentido. E também essas falas dos jogos anteriores, porque a equipe bem em 2 momentos, ganhando do Cuiabá, ganhando do Amazonas, e daqui a pouco deixa cair, começa a deixar espaço, às vezes dando deslize numa situação de uma bola ou outra no pé. Então assim, eu tento querer sair jogando. Então às vezes o momento do jogo, a atmosfera do jogo, igual lá contra o Amazonas, o gramado não era uma condição boa, e às vezes a gente está se complicando por detalhes. Então às vezes é melhor você fazer o quê? Faça o simples, né? Então isso que a gente conversou com eles, e nós dissemos que hoje não ia ter gol de bola parada, que não ia ter gol do adversário. Então por isso que essas rebatidas também elas aconteceram com mais frequência, porque era o espírito de quem estava ali atrás, né? Aqui a bola não entra hoje, né? Então tanto do Vladimir como todo o setor que estava ali defensivo. Então eu vejo que isso é importante, isso da liga. E a primeira pergunta que eu perdi, a linha de raciocínio que você abriu, do Marcelinho, entre o vilão e o herói. Perfeito. É uma pena, porque é um atleta assim, que eu tenho certeza que o jogo é se desenhar para ficar mais aberto. E isso que foi a estratégia nossa, que a gente já sabia que o Novo Horizontino ele ia tentar ser propositivo, e nós íamos encaixar a marcação bem, e ia ficar muito espaço para a transição para o Marcelinho e para o Potker. E a gente sabia disso, porque eu queria sempre trazer mais o Sandro junto ao Robert pelo miolo, para ser o mais de jogo apoiado e distribuir para esses dois. E quando a gente tem a saída do Marcelinho, você perde um homem, fica com um homem a menos, mas perde um cara de transição, de drible, um cara de arrastar, de boa finalização. Então perdemos um escape importante, né? Então foi um prejuízo para nós grande a saída dele. Como você citou, também concordo, e isso foi a minha visão. O VAR mostrou claro no telão, foi o rigor da lei da expulsão, mas paciência. Então nós vamos orientar os nossos jogadores para frente, ter mais prudência ainda, né? Em algumas situações assim. Mas é aquilo daquilo que a gente também trouxe para os jogadores, né? De mais vibração, de mais aguerrido, né? Então hoje demos mais carrinho, dividimos mais bola, bicamos bola. Então o futebol tem que ter essas coisas, né? Então eu vejo que, e aí é dar moral para o Marcelo, porque ele vem fazendo aí jogos importantes para nós, e é uma pena porque eu não tenho ele contra o Avaí, né? E seria um jogador importante, mas paciência. Tencati, no jogo passado você falou um pouquinho sobre parte psicológica. Acho que hoje, mais do que nunca, foi muito importante para sustentar esse resultado, né? Eu queria que você falasse então justamente sobre a parte psicológica. Como que tem sido a importância da Ana e como que é o seu trabalho com ela no dia a dia? É uma parceria, né? A gente tem assim a experiência da comissão técnica inteira. Ela não passa só pelo Cláudio Tencati, tem o Alessio, né? Anderson, Luciano, né? O próprio Jorginho, preparador físico, uma experiência, né? Francis, preparador de goleiro, né? O Nonô, Diego, preparador físico, departamento médico. Por quê? Porque o dia a dia com jogadores, todos esses atletas passam pelos profissionais. Então, em algum momento, esses profissionais e o pessoal do staff, eles vão ter o contato com os atletas. Então, é uma coisa que eu tenho frisado para a comissão. Nós temos que ser positivos, nós temos que fazer coisas importantes para os jogadores nessas falas, de jogar para cima e não para baixo. Não de falar de problema, e sim de solução. Então eu acredito que a gente tem trabalhado desse viés. O trabalho da psicóloga é importante, da Ana, né? Individualmente, inclusive, que ela tem feito muito, os atendimentos individuais, até para aqueles anseios que o atleta tem no momento, a performance, se foi boa, se não foi. Às vezes o cara, assim, ele fica muito ansioso, né? Então ela está trabalhando muito esse controle da ansiedade, às vezes da pressão do resultado, né? E uma coisa que nós trouxemos a semana, até por orientação dela, é a resiliência, né? E saber viver o momento da pressão, né? E saber levar para um momento positivo. Então hoje, por exemplo, quem olhava para o Atlético falava assim: o que esperar do Atlético hoje? Já que oscilou, ia pegar uma das melhores equipes da competição e é uma série candidata ao acesso, né? Então isso que nós levamos para os atletas. Esse é o desafio. Nós queremos ser protagonistas dessa competição coadjuvante, né? Então essa equipe tem que ser resiliente,
Ela tem que ser protagonista, ela não pode ser coadjuvante. E foi uma coisa que eles assumiram. Eu disse para eles, agora tem que levar para os demais jogos. Isso nós temos que bater no peito. Então é um trabalho em conjunto, inclusive da direção também, passando confiança, passando moral, né? Porque às vezes vocês não veem o dia a dia. Então a participação ali do Cota, do Mortosa, do próprio Adson, né? Que nós temos sempre conversas. Isso é importante porque para gerar essa confiança para vir para o jogo e mudar o quadro, né? E graças a Deus hoje é o nosso trabalho. O Atlético foi muito bem. Finalizada a entrevista.